E se eu te dissesse que a cidade de Sodoma, aquela história que você ouviu desde criança na escola dominical, pode ter deixado marcas reais na terra? Marcas que arqueólogos e geólogos estudam até hoje, mas que raramente são discutidas com a profundidade que merecem? Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a palavra de Deus encontra a história, a ciência e, principalmente, o seu coração. Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais impactantes e polêmicos das Escrituras, a destruição de Sodoma e Gomorra. Durante anos, muitos tentaram reduzir esse relato a uma simples lenda moral. Uma história inventada para assustar crianças ou controlar comportamentos. Mas a verdade é que a Bíblia apresenta Sodoma como uma cidade real, com pessoas reais, que tomaram decisões reais e enfrentaram consequências reais. E aqui está a grande questão. Estudiosos ao redor do mundo, investigando a região do Mar Morto, encontraram indícios intrigantes que dialogam com o relato bíblico de maneiras surpreendentes. Alguns desses achados foram minimizados, outros ignorados, e muitos simplesmente não chegam ao conhecimento do público cristão. Hoje você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre Sodoma, o que a história antiga registra, quais hipóteses científicas têm sido debatidas por arqueólogos e geólogos, e, mais importante ainda, o que tudo isso significa para a sua vida espiritual hoje. Antes de começarmos, faça o seguinte: se você crê que a palavra de Deus é verdadeira e tem fome de entender melhor as Escrituras, deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir a verdade. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, porque toda semana trazemos conteúdo sólido, com fundamento bíblico e respeito pela sua fé. Preparado? Então vamos começar essa jornada. Para entendermos Sodoma, precisamos ir direto à fonte, a Bíblia Sagrada. O relato principal está em Gênesis, capítulos 18 e 19. Ali, encontramos Abraão intercedendo diante de Deus pela cidade, e depois o próprio juízo sendo executado. Mas quem era Sodoma? Não era uma aldeia isolada no meio do nada. Era uma das 5 cidades da planície, chamadas de Pentápolis: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Essas cidades ficavam em uma região fértil, descrita como bem regada, como o jardim do Senhor, antes da destruição. Era um lugar de comércio, prosperidade e abundância. O texto de Gênesis 13 nos diz que Ló escolheu essa região justamente por causa da sua fertilidade. Ele olhou para a planície e viu riqueza, oportunidade, futuro. Mas Gênesis 13:13 já nos alerta: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa tensão entre prosperidade material e decadência moral é fundamental. Sodoma não foi destruída porque era pobre ou ignorante. Foi destruída no auge da sua abundância, quando seus habitantes tinham tudo, mas escolheram rejeitar a justiça, a hospitalidade sagrada e a própria presença de Deus. O profeta Ezequiel, muitos séculos depois, vai resumir assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. É poderoso perceber isso. O pecado de Sodoma não foi apenas de natureza sexual, como muitos pensam. Foi um conjunto de arrogância, injustiça social, falta de compaixão e rebeldia contra Deus. Agora, além da Bíblia, há algo fascinante. Referências a Sodoma aparecem em textos antigos fora das Escrituras. Historiadores como Flávio Josefo, no primeiro século, mencionam a região do Mar Morto e as ruínas que ainda eram visíveis em sua época. Ele descreve a desolação da área e conecta isso ao relato bíblico. Por que isso importa? Porque mostra que Sodoma não era considerada um mito nem mesmo pelos contemporâneos antigos. Era uma memória histórica,
uma advertência viva gravada na geografia e na consciência coletiva. E aqui surge a grande pergunta que move estudiosos até hoje. Onde exatamente ficavam essas cidades e o que realmente aconteceu naquela noite de fogo e enxofre? Deixa eu te explicar rapidamente como vamos caminhar juntos neste vídeo, para que você não se perca e aproveite cada minuto. Primeiro, vamos mergulhar no relato bíblico em si, recriando de forma respeitosa a tensão daquela noite em que anjos visitaram Ló e a cidade revelou seu verdadeiro caráter. Depois, vamos fazer uma ponte com os nossos dias, refletindo sobre justiça, misericórdia e cegueira moral. Como Sodoma se parece com escolhas que fazemos hoje? Em seguida, entramos na parte que muitos esperam. Vamos apresentar com cautela e honestidade o que arqueólogos, geólogos e estudiosos têm debatido sobre possíveis evidências físicas relacionadas à destruição de Sodoma. Atenção, vamos usar linguagem prudente, porque ciência trabalha com hipóteses, testes e debates. Não vamos cair em sensacionalismo barato. Depois disso, faremos uma pausa para respirar esperança. Porque mesmo em meio ao juízo mais severo, Deus viu e salvou os justos. Há consolo nessa verdade. Logo após, voltamos à narrativa com o clímax do livramento de Ló e sua família, destacando as escolhas que salvam e as que destroem. Por fim, fechamos com aplicações práticas e profundas para a sua vida devocional. Um chamado à transformação. E, claro, nosso momento de engajamento com você. Tudo isso em um único vídeo. Então fique até o final, porque cada parte se conecta com a outra e a recompensa espiritual vale cada segundo. Imagine a cena comigo. O sol está se pondo sobre Sodoma. As ruas estão cheias. Comerciantes fechando suas barracas, crianças correndo pelas vielas, o cheiro de pão assado misturado com perfumes caros. Há música vindo de algumas casas, risadas altas. A vida pulsa naquela cidade. Ló está sentado no portão da cidade, um lugar de honra, de liderança. Ele vê dois homens se aproximando. Há algo diferente neles, uma dignidade, uma luz nos olhos. Ele se levanta rapidamente, curva-se até o chão e insiste. Meus senhores, venham à casa do vosso servo, lavem os pés, descansem, amanhã seguem viagem. Os visitantes hesitam, dizem que passarão a noite na praça, mas Ló insiste com urgência. Ele conhece sua cidade, conhece o perigo. Finalmente, eles aceitam. Dentro da casa de Ló, há um jantar simples, mas preparado com cuidado. Pão sem fermento, conversa respeitosa. Mas lá fora, algo terrível está se formando. A notícia se espalha rápido. Homens estranhos na casa de Ló. A multidão começa a se reunir, jovens e velhos de todos os cantos da cidade. O texto bíblico é claro e perturbador. Cercaram a casa e gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora para que abusemos deles. Sente o horror dessa cena? Não eram apenas alguns criminosos, era a cidade inteira. A maldade havia se tornado cultura, normalidade, orgulho coletivo. Ló sai e fecha a porta atrás de si. Ele tenta negociar, tenta apaziguar, e em seu desespero oferece algo horrível que o próprio texto não aprova. A situação revela o quanto ele mesmo foi contaminado por viver naquele lugar. Mas a multidão rejeita. Eles gritam: sai daí! Esse sujeito veio como estrangeiro e quer ser juiz, pois faremos pior a ti do que a eles. A violência está a segundos de explodir. Ló está prestes a ser esmagado contra a própria porta de sua casa. Então, mãos firmes e fortes o puxam para dentro. Os anjos o salvam, fecham a porta e ferem aqueles homens com cegueira, de modo que não conseguem mais encontrar a entrada. Mas mesmo cegos, mesmo feridos, eles continuam tentando arrombar a porta. Essa persistência no mal, mesmo diante do sobrenatural, revela o estágio final da dureza de coração. Sodoma havia ultrapassado o ponto de retorno.
E dentro da casa, os anjos revelam a Ló a verdade terrível. Vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem subido diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló tem até o amanhecer para sair. Essa história pode parecer distante, mas está mais perto de nós do que gostaríamos de admitir. Sodoma nos ensina algo profundo sobre cegueira moral coletiva. Não estamos falando apenas de pecados individuais. Estamos falando de uma cultura inteira que normalizou a injustiça, que chamou o mal de bem e o bem de mal, que rejeitou a voz de Deus até não conseguir mais ouvi-la. E hoje, vivemos em tempos onde verdades absolutas são ridicularizadas, onde compaixão genuína é confundida com fraqueza, onde gritar mais alto substituiu argumentar com sabedoria. Vivemos em tempos onde a injustiça social é disfarçada de progresso e a misericórdia bíblica é trocada por indiferença mascarada de tolerância. Mas antes de apontarmos o dedo para a sociedade, precisamos olhar para dentro, para nossas próprias casas, nossas igrejas, nossos corações. Abraão intercedeu por Sodoma. Lembra disso? Ele barganha com Deus. E se houver 50 justos? E se houver 45? E se houver 10? E Deus, em sua misericórdia infinita, responde a cada pergunta: não a destruirei por causa dos 10. Mas não havia 10. Mal havia um. A pergunta que Deus te faz hoje é esta: você está sendo sal e luz onde vive? Você está intercedendo ou apenas criticando? Você está sendo um Abraão que ora ou um Ló que se acomoda até quase perder tudo? E aqui está a esperança. Mesmo quando Ló hesitou, mesmo quando ele perdeu tempo demais naquela cidade, a misericórdia de Deus o alcançou. O texto diz que os anjos o pegaram pela mão, e a mão de sua mulher e as mãos de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus literalmente arrastou Ló para a salvação, porque a misericórdia divina persegue até o último segundo. Mas a escolha final sempre é nossa. Ló foi salvo. Sua esposa olhou para trás e se tornou estátua de sal. Ela não conseguiu soltar o coração do lugar condenado. O que você está segurando que Deus está te pedindo para largar hoje? Agora chegamos à parte que muitos estavam esperando. Vamos falar sobre o que estudiosos têm debatido a respeito de possíveis evidências físicas relacionadas à destruição de Sodoma. Mas preciso estabelecer algo importante desde já. Vamos fazer isso com responsabilidade. A ciência trabalha com hipóteses, testes, peer review e debate constante. O que vou apresentar aqui não são verdades absolutas científicas, mas sim linhas de investigação que têm gerado discussão acadêmica. E nossa fé não depende dessas evidências. A palavra de Deus é verdadeira com ou sem confirmação arqueológica. Mas quando a arqueologia dialoga com a Bíblia, isso pode fortalecer nossa compreensão histórica do texto sagrado. Dito isso, vamos aos indícios debatidos. Primeiro indício, a localização de Tal el-Hammam. Nas últimas décadas, escavações arqueológicas em um sítio chamado Tal el-Hammam, no Vale do Jordão, têm revelado uma cidade da Idade do Bronze que foi violentamente destruída. Estudiosos como Stephen Collins e outros pesquisadores têm proposto, com base em cronologia, tamanho e localização geográfica descrita em Gênesis, que esse local pode corresponder a Sodoma. A cidade era grande, fortificada e próspera, exatamente como a Bíblia descreve. E então, de repente, em torno de 1700 a.C., ela foi destruída de forma catastrófica e abandonada por séculos. Segundo indício, evidências de calor extremo. Pesquisadores reportaram, em estudos publicados, a presença de materiais derretidos, cerâmica vitrificada e sinais de temperaturas extremamente altas que não condizem com incêndios normais.
Alguns sugerem temperaturas acima de 2.000 graus Celsius. Isso levantou hipóteses sobre eventos como explosões aéreas de meteoritos, atividade vulcânica ou outros fenômenos geológicos raros. É importante dizer, essas hipóteses ainda estão sendo debatidas. Nem todos os cientistas concordam com as conclusões, mas a presença de destruição por calor intenso é reconhecida. Terceiro indício: camada de cinzas e detritos. Escavações revelaram uma camada espessa de cinzas, detritos carbonizados e destruição repentina. Estudiosos observaram que não há sinais de reconstrução imediata, o que sugere que o local foi evitado por gerações, algo consistente com o relato bíblico de que a região se tornou desolada. Quarto indício: geografia do Mar Morto. A região do Mar Morto é geologicamente única, rica em enxofre, sal, betume e com histórico de atividade sísmica. Gênesis 14 menciona que o vale de Sidim, onde as cidades estavam, era cheio de poços de betume. Alguns geólogos têm sugerido que uma combinação de terremoto, liberação de gases inflamáveis e possível impacto de meteorito poderia ter criado condições para uma destruição como a descrita na Bíblia. Novamente, essas são hipóteses. A ciência ainda investiga. Quinto indício: referências históricas externas. Como mencionei antes, historiadores antigos como Joséfo descrevem a região como marcada por catástrofe e desolação. Ele fala de uma terra queimada, de vestígios visíveis da destruição divina. Isso mostra que a memória do evento perdurou por séculos. Agora, o que a ciência não afirma: a ciência não pode provar milagres. Ela pode identificar padrões, destruição, evidências físicas, mas não pode medir a mão de Deus. E está tudo bem. A fé não é ausência de evidências, mas confiança na palavra revelada. Alguns críticos dirão que tudo isso é coincidência, que as interpretações são forçadas. Outros dirão que é confirmação impressionante. O debate continua, mas aqui está o que eu quero que você entenda. A verdade da Bíblia não está em julgamento. Deus não precisa da aprovação de arqueólogos para ser verdadeiro. Mas quando encontramos indícios que dialogam com o texto sagrado, isso nos lembra que a Bíblia fala de eventos reais, em lugares reais, com pessoas reais. E isso torna a mensagem ainda mais urgente para nós hoje. Antes de continuarmos, quero fazer uma pausa aqui. Porque falar tanto de juízo pode pesar no coração. E eu não quero que você saia deste vídeo apenas com medo. Quero que você saia com esperança. A história de Sodoma é também a história de Ló sendo salvo. É a história de Abraão intercedendo. É a história de Deus prometendo que não destruiria a cidade se houvesse justos nela. Deus vê você. Deus conhece seu coração. Se você teme ao Senhor, se você busca andar em retidão, se você intercede, se você chora pelos pecados da sua geração, Deus te vê. O salmista diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, mesmo quando você se sente sozinho na sua fé, mesmo quando a cultura rejeita a verdade que você defende, Deus te vê. E mais do que isso, Ele age em teu favor. Ló foi salvo não porque era perfeito, foi salvo porque Deus é misericordioso, foi salvo porque Abraão orou. Foi salvo porque, apesar de todas as suas falhas, ele não havia entregado completamente seu coração àquela cidade. Há esperança para você hoje. Não importa onde você está, não importa quão longe você sente que foi, Deus ainda te chama, ainda estende a mão, ainda diz: sai daqui, vem para a segurança dos meus braços. Respire isso, absorva isso, louve a Deus por isso. Porque o juízo de Deus é real, mas a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Voltemos àquela manhã em Sodoma. O céu começa a clarear.
Ló está hesitante. Ele acorda os genros, tenta convencê-los a sair, mas eles riem, pensam que ele está brincando. Destruição, juízo, Ló, você enlouqueceu. Eles não vão. E o coração de Ló se parte. O amanhecer chega. Os anjos insistem, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo desta cidade. Mas Ló demora. O texto diz claramente, ele se demorava. Por quê? Talvez pelos genros que ficaram. Talvez pelas propriedades, pelas memórias, pelos anos investidos naquele lugar. Talvez pela dúvida, pela incredulidade. Quem sabe ele pensou, será que isso realmente vai acontecer? Quantas vezes nós também demoramos? Deus nos chama a deixar algo, a mudar de direção, a abandonar um caminho perigoso, e nós hesitamos. Só mais um pouco. Amanhã eu mudo, depois eu oro. Ano que vem eu me consagro. Mas a paciência de Deus, embora vasta, tem limites. Então, em um ato de misericórdia pura, os anjos agarram Ló pela mão, agarram sua mulher, agarram suas filhas e os arrastam para fora da cidade. Eles os colocam fora dos muros e dizem, foge por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta planície. Foge para o monte, para que não pereças. Ló, ainda hesitante, ainda tentando negociar até o último segundo, pede para ir para uma cidade pequena, chamada Zoar. Os anjos concedem. E então acontece. O sol nasce completamente. Ló chega a Zoar, e o Senhor faz chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Das alturas, a destruição cai. O céu se abre, as cidades ardem, a fumaça sobe como fumaça de uma fornalha. E ali, naquele instante, a mulher de Ló olha para trás. Ela não consegue. Ela não resiste. Seu coração ainda está preso àquela cidade e ela se torna uma estátua de sal. Que lição terrível e poderosa. Você pode estar sendo libertado por Deus e ainda assim se perder, se o seu coração olhar para trás. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Não é um aviso sobre curiosidade, é um aviso sobre afeto dividido. Mas Ló e suas filhas são salvos. Eles chegam ao monte. Olham para baixo e veem a destruição completa. As cidades que conheceram, os lugares onde viveram, tudo transformado em cinzas e desolação. E Abraão, de longe, também olha. O texto diz que ele viu a fumaça subir da planície. E ele sabia. Suas orações não salvaram a cidade, mas salvaram Ló. Nunca subestime o poder da intercessão. Então, o que fazemos com tudo isso? Primeiro, reconheça que o juízo de Deus é real. Não é popular dizer isso, não é confortável, mas é verdadeiro. Deus é amor, sim, mas Deus também é justo. E justiça sem juízo é impossível. Sodoma nos lembra que há consequências para escolhas persistentes em rebeldia. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele respeita nossa liberdade e não força ninguém a amá-lo. Segundo, viva como intercessor. Seja um Abraão. Ore pela sua cidade. Ore pela sua nação. Ore pelas pessoas ao seu redor. A intercessão muda destinos. Terceiro, não demore quando Deus te chamar. Se o Espírito Santo está te incomodando sobre algo em sua vida, sobre algum caminho que você está trilhando, sobre alguma companhia, algum hábito, alguma escolha, não demore. Responda hoje. Hebreus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quarto, não olhe para trás, deixe o passado onde ele pertence. Filipenses 3,13 diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Deus te libertou de alguma coisa? Não volte, não romanticize. Não deixe seu coração se apegar ao que Deus já julgou em sua vida. Quinto, confie na misericórdia de Deus. Mesmo quando você demora, mesmo quando você hesita, mesmo quando você falha, Deus ainda estende a mão. A graça de Deus é maior que o nosso pecado.
E, finalmente, viva com urgência, mas também com esperança. Urgência, porque o tempo é curto. Esperança, porque Cristo já venceu. Sodoma foi destruída, mas Jerusalém Celestial está sendo preparada. Hoje, agora, faça uma oração comigo, onde você estiver. Senhor, obrigado por me lembrar que a Tua palavra é verdadeira. Obrigado por me mostrar que o juízo é real, mas que a Tua misericórdia triunfa. Perdoa-me por cada vez que demorei em obedecer, por cada olhar para trás, por cada apego a coisas que Tu já julgaste. Ajuda-me a viver como intercessor. Ajuda-me a ser sal e luz. E, acima de tudo, guarda meu coração perto do Teu. Em nome de Jesus. Amém. Sodoma nos ensina que Deus é santo, que o pecado tem consequências, que a misericórdia é real, mas a escolha é nossa, que a intercessão importa, que hesitar pode custar caro e que olhar para trás pode nos transformar em estátuas de sal. Mas, acima de tudo, Sodoma nos ensina que Deus salva. Mesmo no meio do juízo mais severo, Ele tira os justos, Ele estende a mão, Ele arrasta para a salvação aqueles que Ele ama. E hoje, a mão estendida é a de Cristo. Ele é o nosso livramento, Ele é a nossa Zoar, a nossa cidade de refúgio. Agora eu quero saber de você. Qual a lição mais impactante que você tirou deste vídeo? Escreve aqui nos comentários. E me conta também de onde você está assistindo, sua cidade e país. Isso cria comunidade, nos conecta e mostra que a palavra de Deus une irmãos do mundo inteiro. E aqui vai o desafio. Se este vídeo tocou seu coração, se você aprendeu algo, compartilhe com alguém. Compartilhe no grupo da igreja, no WhatsApp da família, nas redes sociais. Porque a verdade precisa chegar a mais pessoas. Ah, e presta atenção. Em algum momento deste vídeo eu disse a palavra urgência. Se você lembra exatamente em que parte, coloca nos comentários. Isso mostra quem assistiu com atenção e ajuda a fortalecer nosso algoritmo. E já que estamos falando de julgamento, justiça e misericórdia, nosso próximo vídeo vai abordar outra cidade que enfrentou o juízo divino, mas de uma forma completamente diferente. Nínive, a cidade que se arrependeu. Você não vai querer perder isso. Até lá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que você viva com urgência, mas também com esperança, que você seja sal, luz e intercessor. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.